Pessoal, antes de eu começar a programação de hoje e as atualizações, eu preciso vir aqui trazer um assunto para vocês extremamente sério. E eu, como influenciador, eu me sinto no direito de usar minha visibilidade para alguns assuntos que são relevantes, assuntos que são sérios. Então, eu preciso usar minha visibilidade para dar voz a essas situações. Eu tenho milhões de seguidores aqui, metade são mulheres, mães. E tem pais também que me acompanham aqui. E eu preciso falar sobre um assunto com vocês, sobre as crianças. E eu preciso que vocês prestem muito atenção nesse alerta. Você que é mãe, você que é pai, tomem muito cuidado com os filhos de vocês. Nos banheiros de shopping, seja qualquer shopping de classe média, classe baixa, todos os shoppings, banheiro de estação, banheiro de metrô, banheiro de rodoviário, todos os banheiros públicos, não deixem os seus filhos pequenos entrarem em banheiros sozinhos. Sempre procurem um lugar que vocês possam entrar para dar essa assistência a essas crianças nesses banheiros. Sabe por quê? Porque tá acontecendo o famoso banheirão, e isso já acontece há muito tempo, só que as pessoas não falam sobre esse assunto. Gui, o que é isso, banheirão? São diversos homens, muitos são gays, que ficam lá cometendo crimes, gente, eu não consigo nem falar pra vocês as nojeiras que acontecem nesses banheiros. Eu já passei por diversas situações dentro de banheiros de shopping. Eu já passei. E eu tenho um nojo, um horror a isso. Esse assunto é muito sério, muito sério. Ele não pode ser tratado com uma chacota, bem como não pode ser tratado como se não fosse um assunto de política, um assunto de questões sociais, um assunto de saúde pública, bem como também não pode ser tratado sem contexto histórico, sem você analisar as camadas de desenvolvimento social e de como a sociedade enxerga as pessoas LGBTs. Sobretudo, não pode ser tratado com pânico moral, que é o que o Guilherme tá fazendo aqui. Vou explicar pra você o que é pânico moral e vou explicar com cuidado por que a fala do Guilherme é tão problemática. E além de problemática, é uma fala sem fundamento, sem pesquisa, sem nenhuma vivência, sem nada. Então assim, por que é tão complicado esse assunto? Porque as pessoas tendem imediatamente a concordar com opiniões enviesadas como essa, visto que essas pessoas não querem saber dos contextos, muito menos elas querem entender por que essas coisas acontecem. A gente precisa sim deixar claro que ato libidinoso em local público é contravenção, tem penalidade, mas a gente precisa entender por que isso acontece e por que a fala do Gui, além de expressar homofobia estrutural e internalizada, ela cria esse pânico nas pessoas, que é um pânico que não precisa acontecer, que não precisa ter, colocando o indivíduo LGBT ou os homens gays numa situação generalizada de subversão, de perversão, sobretudo de manipulação, como se todos os homens gays fossem predadores e fossem pegar crianças dentro de banheiros. A gente vai ouvir a fala do Gui, que já apareceu aqui no meu canal uma vez, numa situação complicadíssima com a fulana lá, Mil Grau, que um copiava o conteúdo do outro, e teve um vídeo bem antigo, que eu não acho nem que vale a pena resgatar. Mas porque os desdobramentos dessa fala na boca de uma pessoa que tem mais de 3 milhões de seguidores afeta diretamente a nossa cabeça e o nosso pensamento crítico. Porque essa é a função de muitos influenciadores na internet. Em vez deles virem melhorar a nossa vida, a nossa visão do mundo, eles vêm piorar através do preconceito, da falta de conhecimento, porque isso aqui é fruto de burrice, de falta de visão crítica, e ninguém tá fora dessa discussão. Mulheres heterossexuais que têm filhos, homens heterossexuais que têm filhos e todas as pessoas LGBTs que seguem esse canal. Solta a vinheta. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste canal onde falamos sobre tudo que nos convém. É muito importante que você coloque seu dedo aqui. Ah, mas eu vou só assistir o vídeo. Não, você tem que assistir, você tem que seguir, que é pra gente trazer os assuntos relevantíssimos, às vezes uns que não tem nada a ver com a sua vida, mas você quer assistir assim mesmo, porque às vezes é só uma fofoca e tudo que você tá precisando na sua vida é uma fofoca pra você começar o seu dia bem, uma fofoca bem baixa, bem ruim do submundo, que é o que a gente traz nesse canal. Aqui debaixo tem o nosso clube de membros. É tão importante que você assine o nosso clube de membros, especialmente pra galera que tá seguindo já o nosso novo canal de apoio, que o link tá aqui de baixo, e todos os cortes vão para esse canal, sendo que as lives serão feitas aqui, e só a galera que é membro que vai assistir a gravação das lives integralmente. Então, já vira membro e já segue o canal que tá aqui de baixo, e vamos pra Fala Problemática. Hoje vai ter aula, hoje vai ter um aulão. Vamos lá!
O Guilherme, ele tem perfis muito grandes na internet, tá? Ele tem 5,8 milhões de seguidores no TikTok e ele tem 6,2 milhões só no Instagram. Ou seja, mais de 10 milhões somados aí, muito mais, quase 12 milhões somados. Então ele faz muita grana e ele é uma pessoa muito influente porque ele é ativo nas redes e ele tem muitos seguidores. Então assim, o conteúdo dele basicamente consiste em limpar as casas das pessoas em situação de vulnerabilidade, que vivem em condições completamente insalubres. Ele mostra a casa das pessoas, ele conta um pouco da vida delas, ele expõe algumas pessoas sem autorização, né? Já teve diversos problemas aí, enfim. Tem vídeos dele que atingiram mais de 20 milhões. Então, assim, ele tem muita influência nas redes sociais. E ele já teve envolvido umas fofocas, como eu falei lá no começo, né? Que ele discutiu com a família de uma mulher que ele ajudou, ele, enfim, contou a versão da própria mulher, depois a versão da própria família. Ele já teve muita confusão. Como todo criador grande, ele passou pelos seus problemas na internet, mas ele faz um conteúdo que é muito consistente, que eu particularmente acho muito bom. Não sou seguidor, mas quando sou impactado, eu acho que é muito bom, tá beleza. Mas ele tem opiniões controversas, o que nos leva a crer que seja uma pessoa que, acredita em fake news, 2, acredita em postagens de WhatsApp de grupos, 3, acredita, fomenta, propaga e perpetua informações enviesadas da extrema-direita, porque quem bola esse planejamento, quem faz esse projeto de pânico moral é a extrema-direita, especialmente em ano de eleição, e ele faz questão ainda de transmitir para os seus seguidores, e ele decidiu fazer um alerta sobre os riscos que as crianças correm em banheiro público. E aí a gente tem pontos muito sérios para tratar aqui. Vamos ver esse vídeo dele, e depois a gente vai ver um outro vídeo que é muito curioso, porque ele é um cara que sofreu homofobia da família. Olha só, ele veio na internet chorar porque ele sofreu homofobia da família. E aí é que a gente vai ver como é que a cabeça dos jovens LGBTs que são de direita estão em constante conflito com seus próprios ideais. Vamos lá pro vídeo do Guilherme. Pessoal, antes de eu começar a programação de hoje e as atualizações, eu preciso vir aqui trazer um assunto para vocês extremamente sério. E eu, como influenciador, eu me sinto no direito de usar minha visibilidade para alguns assuntos que são relevantes, assuntos que são sérios. Então, eu preciso usar minha visibilidade para dar voz a essas situações. Eu tenho 1 milhão de seguidores aqui, metade são mulheres, mães, e tem pais também que me acompanham aqui, e eu preciso falar sobre um assunto com vocês, sobre as crianças. E eu preciso que vocês prestem muito atenção nesse alerta. E aí ele trata o assunto como se fosse um alerta. Vamos lá. A gente trata assuntos que são alerta quando os assuntos são novidade, é uma coisa que tá acontecendo. E pegação em banheiro público existe desde que o mundo é mundo, ou seja, desde que o conceito de banheiro existe. Quando você trata esse assunto como se fosse um alerta, um grande perigo que tá acontecendo nesse momento, você tá transmitindo para sua população, para suas pessoas, para sua comunidade, um fato, um acontecimento como se isso fosse algo que vai afetar a vida das pessoas. Sendo que isso acontece desde que o banheiro público existe. Então eu acredito que o primeiro grande problema é tornar essa história, essa questão em pânico. É um problema? É. A gente precisa discutir constantemente. Não é a primeira vez que eu falo de pegação em locais públicos aqui no canal. E eu sempre me posiciono contra a pegação em locais públicos. Inclusive, muitas pessoas me acusam de moralista e tudo mais, porque eu sou absolutamente contra a pegação em banheiros e locais públicos. Só que eu sempre dou um contexto histórico pelas razões as quais os homens gays fazem. Então acho que um grande problema já é trazer esse pânico, essa coisa em forma de alerta. Isso é típico de bolsonarista. Você que é mãe, você que é pai, tomem muito cuidado com os filhos de vocês. Como um vírus que tá se espalhando e vai matar todo mundo. Nos banheiros de shopping, seja qualquer shopping de classe média, classe baixa, todos os shoppings, banheiro de estação, banheiro de metrô, banheiro de rodoviário, todos os banheiros públicos, não deixem os seus filhos pequenos entrarem em banheiros sozinhos. Sempre procurem um lugar que vocês possam entrar para dar essa assistência a essas crianças nesses banheiros. Dar assistência, como se a criança entrar no banheiro estivesse enfrentando um problema. Como se entrar em banheiro fosse um problema. Olha o que ele tá fazendo. É uma espécie de metonímia, né? Uma coisa pela outra. O ato de entrar no banheiro, que é uma coisa normal, natural, mandatória para todo indivíduo, foi transformado em um problema, em uma situação. Ou seja, todas as vezes que meu filho entrar no banheiro, eu preciso pensar em algo que pode acontecer. Vai vendo como é a construção do pensamento. Vai vendo como a extrema-direita é tão bem articulada e como ela tem projetos fascistas tão bem esquematizados que coisas que são óbvias do dia a dia, como comer, se vestir, andar, falar, entrar no banheiro, se tornam
um problema seu. Sabe por quê? Porque tá acontecendo o famoso banheirão, e isso já acontece há muito tempo. Tá acontecendo o famoso, assim, um pouquinho, além da contradição, e isso já acontece há muito tempo, tem pouca lucidez, né, nisso tudo. É como se ele tivesse descoberto isso agora. Só que as pessoas não falam sobre esse assunto. Fala. É porque você não lê, você não tem leitura, você não estuda. Porque se você lesse as leituras queers, a literatura queer, você ia saber quando surgiu o banheirão, por que ele surgiu e por que hoje ele ainda exerce essa função social dentro das camadas. Gui, o que é isso, banheirão? São diversos homens, muitos são gays, que ficam lá cometendo crimes, fazendo... gente, eu não consigo nem falar pra vocês as nojeiras que acontecem nesses banheiros. Eu já passei por diversas situações dentro de banheiros. Bora aí, a gente tem mais uma questão aqui. São diversos homens que estão lá cometendo crimes. Não, as pessoas não vão pro banheiro cometer crimes. Elas vão pro banheiro dar vazão às suas vontades, seus desejos, suas taras. Que é natural. Tá vontade de bater uma p***, vontade de olhar uma piroca, vontade de pegar no pau de alguém. Elas só escolheram o lugar errado. Elas não foram pra lá cometer crime. Então, quando ele fala isso, ele está criminalizando o indivíduo LGBT. Então, pra ele, todo homem que faz banheirão é um criminoso. E não é isso. Mais tarde, os olhos da lei se deitam sobre esse ato como ato libidinoso e torna a contravenção. Crime, tem penalidade. E de fato, é errado. Ponto. Duralex e sedelex. A lei é dura, mas é a lei. Se tá na lei, é crime. E tá ok. Só que as pessoas não saem de casa para cometer crime. Olha como ele apresenta a situação. São homens que vão lá cometer crimes. Olha só como ele pratica a manipulação na cabeça das pessoas. A outra coisa é que ele diz que as pessoas estão fazendo coisas horríveis. Como se ele não fizesse essas mesmas coisas dentro da casa dele e dentro do quarto dele. Só passou a ser horrível porque é dentro do banheiro? Porque é a mesma coisa que ele faz. Ele faz com o namorado, ele faz com o peguete, eu faço com meu marido, todos nós fazemos. Só que a gente faz no local certo. Beleza. Deixou de ser uma coisa horrorosa e pavorosa por conta da situação, então o sexo é uma questão de geografia? É isso? Tá vendo como ele todo o tempo tenta manipular a opinião popular? De shopping. Eu já passei. Eu tenho um nojo, um horror a isso. De eu entrar no banheiro de um shopping para fazer as minhas necessidades e ao lado eu ouvi gemido, pessoas cometendo atos sexuais dentro desses banheiros um com os outros. Cometendo. Cada palavra é utilizada de uma forma muito capciosa para tornar o sexo algo pecaminoso, errado, promíscuo, terrível e para criminalizar as pessoas que fazem isso. Tudo é muito meticuloso. Chamando um aos outros para cometer isso e é todos os dias, todas as horas e isso acontece claramente. Você entra dentro do banheiro e eles ficam chamando, são vários e isso está espalhado por todos os lugares. Então tomem cuidado com os filhos de vocês nesses banheiros públicos. Não deixem seus filhos entrarem nesses banheiros. Gente, cada horror que vocês veem nos banheiros masculinos, acontece isso toda hora. Eu já passei por isso várias vezes, de eu entrar e ver essas coisas acontecendo aos meus olhos. Aos meus olhos. Não deixem os filhos de vocês dormir na casa de ninguém. Ah, porque é amiguinho da escola e eu conheço a mãe. Não deixem. Não levem outras crianças pra dormir na casa de vocês. Por o assunto, né? Eu nem quero falar sobre isso, porque eu não sou mãe. A mãe que sabe se ela vai deixar o filho dormir na casa do coleguinha ou não. Até porque, mãe, você que tá vendo esse vídeo, mãe, se seu filho quiser fazer saliência, como a gente falava da criança, né? Se seu filho quiser ter contato sexual com outro coleguinha, porque eles vão ter, porque eles têm vontade, tá? Se eles são da mesma idade, do mesmo top, eles vão ter. Porque crianças têm contato sexual com 9, com 11, com 14, ou não tem, tá? Não é não deixando seu filho dormir na casa do coleguinha que a senhora vai impedir isso. Cara, mãe, se seu filho quiser fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer na escola, vai fazer dentro da sua casa, vai fazer no quintal, vai fazer em qualquer outro lugar. Eu fiz com consentimento quando eu era moleque, porque as crianças se tocam, elas se descobrem, elas se conhecem. A maioria dos meninos os quais eu tive esse tipo de primeira experiência não são homossexuais, eles são heterossexuais, então seu filho vai fazer sim. Não vai ser debaixo dos seus olhos e não é impedindo que ele vá dormir na casa do coleguinha que vai impedir que ele faça. Porque isso é um grande de um problema. Não deixem os filhos de vocês brincarem nas ruas. São muitas crianças que desaparecem. São muitas crianças que são aliciadas. Vocês sabem, não posso falar a palavra aqui, mas pelo amor de Deus, não deixem os seus filhos sozinhos. Ficou louco, né? Não brinca mais na rua, não vai pra casa do colega. Ficou maluco. Não deixem os seus filhos com pessoas que vocês julgam conhecer. Não deixem os seus filhos entrarem nesses banheiros. E tomem muito cuidado com os filhos de vocês. Gui, mas por que do nada você tá trazendo esse assunto? Porque eu abri a internet hoje e eu vi diversos... Ai, gente, eu fico enojado com isso. Eu fico assim... Eu não consigo expressar o sentimento que eu tenho de ver essas pessoas
praticando esses atos com crianças. Gente, as crianças, gente, são seres inocentes, são seres puros. Mas qual foi essa notícia? Qual foi isso que você viu de gente fazendo banheirão com criança? Porque eu, que sou cronicamente online, que trabalho com comunicação online e com notícias, que tenho contato direto com diversos portais e que me alimento de todas as fontes, não conheço nenhuma notícia recente de que homens gays tenham aliciado crianças dentro de banheiros. As notícias que eu vejo todos os dias é de crianças em igrejas aliciadas e abusadas por pastores. Eu tenho várias dessas notícias do dia de hoje em que eu estou gravando. Se quiser que eu mostre. Agora, a notícia que saiu aí, que ficou famosa, é que uma determinada prefeitura resolveu não apenas criminalizar, mas punir pessoas em banheiro público, deu batidas e tudo mais. Saiu ali os homens que foram pegos. Tem essa notícia e tem mais uma outra de 2 homens mais idosos, assim, 60 e poucos anos, que estavam fazendo banheirão. Mas não tinha nenhuma criança envolvida. Então, vamos lá. Até que se prove, você é um mentiroso. Tá? Se você estiver assistindo esse vídeo, Gui, você é um mentiroso. É isso que você é. Eu quero que você me mostre essa notícia onde estava rolando banheirão e crianças estavam envolvidas. Porque se não tem essa notícia, você é um mentiroso e você é que é um criminoso. Porque espalhar esse tipo de notícia para 10 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas, é crime. E isso sim é crime. Causar pânico moral em famílias é crime. Então, se você não tem essa notícia, você não pode trazer isso pra internet porque você tirou essa informação do seu cu, da sua cabeça. Porque você quer causar pânico moral nas pessoas, você quer criminalizar a existência dos indivíduos LGBTs. Porque você é moralista. Que a gente tá vendo aqui. Você tem nojo da ideia do sexo. E que é um problema que é seu, você que traz na terapia, mas não traga notícias falaciosas. Porque isso que você está falando é mentira. E eu vou repetir, você é mentiroso. Pelo amor de Deus, o mundo anda muito doente, cheio de pessoas maldosas, cheio de pessoas assim, que perderam o senso e a completa noção. Como você. E isso é muito real, gente. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. As pessoas estão perturbadas da cabeça e o pior, isso acontece no nosso país que não existe nenhuma penalidade pra isso. Uma pessoa comete um crime desse e no outro dia tá nas ruas pra fazer de novo. E o posicionamento que eu vou ter agora vai ofender algumas pessoas, mas eu não tô nem aí. Gui, mas você tá falando de um assunto que envolve a sua sexualidade. Gente, tudo bem, envolve minha sexualidade, mas eu não sou militante. Eu tenho um horror a pessoas militantes. Deixa eu só dar a notícia pra vocês aqui, ó. Vereadora de BH quer proibir banheirão em espaços públicos. Coisa da cabeça dela, né? Porque banheirão é proibido. É proibido por lei, é ato libidinoso. Tem número. Tá aqui, ó. Ato obsceno, artigo 233, praticar ato obsceno no lugar público ou aberto é crime contra a dignidade sexual. O que é que ela quer proibir? Proibir uma coisa que já é proibida? Tá maluca? Daí ele fala aqui que ele tem pavor de militante. Claro que você tem pavor de militante. Você é uma bicha de direita. Óbvio que você vai ter pavor de militante. Porque a bicha de direita acredita que ela não precisa de direitos, que ela não precisa de luta, que ela não precisa de nada para ela existir. Mas você só tá na internet falando merda porque nós garantimos através da luta o seu direito de fazer isso. Como você falou, eu como influenciador tenho o direito de alertar as pessoas. Você só tem esse direito porque nós através da luta garantimos isso. Porque se não fosse você nem estaria na internet, você não ia ter esse direito. Porque até poucos anos atrás, ser gay era doença pra OMS. Você tem ideia da merda que você fala? Mas vamos continuar porque eu não comecei a dar aula ainda não. Eu não defendo nenhuma classe, eu não defendo nenhuma bandeira de nada. Óbvio, a gente sabe disso. Você é bolsonarista. Sabe por quê? Porque eu não quero que vocês me aceitem. Eu não preciso que vocês me aceitem. Eu preciso respeitar vocês e vocês me respeitarem. E a gente respeitar cada... Respeito é o que move tudo. O respeito. Eu não preciso enfiar a goela abaixo de vocês. Mas, gente, é uma classe que eu não defendo. É uma classe que eu não apoio. É exatamente porque é um mundo muito podre. É um mundo de muitos atos. Não é todo mundo, não vou generalizar. Mas é um mundo, assim, doentio. Um mundo nojento. No qual eu não faço parte. Você tá com problema, né, bicha? Você tá com questões que você precisa correr pra terapia. Alguma coisa aconteceu aí, uma bicha te magoou, um cara te pegou, você ficou chateado com alguma coisa, e aí você tá descontando as suas frustrações na população LGBT, em especial nos homens gays, que é o que você é, uma bicha, um viado, e aí você veio trazer aí a sua tristeza, sua chateação, que não é de agora, tá? Mas a gente sabe onde é, porque no próximo vídeo a gente vai explicar de onde vem a raivinha dele. Então é isso, tomem cuidado com as crianças de vocês, principalmente as crianças que têm acesso às redes sociais, à internet.
Procurem saber o que os filhos de vocês estão assistindo, o que os filhos de vocês estão consumindo, com quem os filhos de vocês andam, com quem os filhos de vocês... Tudo que envolve uma criança. Não deem essa liberdade para essas crianças dessa forma, como muitos pais estão fazendo e não conseguem enxergar o quanto que o mundo está doente. Pelo amor de Deus, não confiem a vida do filho de vocês na mão de ninguém, nem das pessoas que são da família de vocês, pais, entendeu? Porque hoje em dia, isso acontece dentro de casa, imagine para um estranho. Então esse é meu alerta, pelo amor de Deus. Tomem cuidado com essas coisas, são crianças, a gente precisa defender essas crianças desse mundo. Você sabe de onde vem esse discurso de defender criança, né? Da extrema-direita, que tá aí manipulando a opinião pública através desse discurso furado pra cercear direitos e cercear a própria existência das pessoas LGBTs. A justificativa que eles têm é essa, e essa bicha abraçou isso. Nojento e podre. Então, Gui, você é homofóbico, que é os militantes vão já falar. Não precisa ser militante. Qualquer pessoa que tenha inteligência básica e mínima tá vendo que você é homofóbico. Só que a sua homofobia, ela tem base no ódio, na sua frustração de ser gay. Você tem raiva da sua identidade, você tem raiva da sua sexualidade, você não se compreendeu completamente, você faz parte da estrutura protofascista que acredita que ser gay é errado. Você se odeia. É isso. Não, gente, eu não sou homofóbico. Porque a sexualidade de alguém não me incomoda, a cor de pele de alguém não... A sua sexualidade incomoda você. Esse é o problema. A minha sexualidade não te incomoda de fato, mas é a sua, com você mesmo. Tá em você, tá no seu coração o problema. Me incomoda, a doença de alguém não me incomoda, nada me incomoda. Eu preciso respeitar as pessoas, só que eu tenho esse pensamento, eu não preciso ficar participando de movimentos e tudo para as pessoas, para a sociedade me engolir a minha sexualidade. Gente, eu preciso estudar, trabalhar, ser um cidadão que tem os meus direitos. Eu preciso respeitar as pessoas que são da antiga, os senhores, as senhoras que vêm de uma geração diferente da minha. Eu preciso respeitar as pessoas, eu não preciso enfiar a goela abaixo das pessoas da minha sexualidade. Não falei? Olha o discurso da extrema-direita, né, do gay bolsonarista. É sempre o mesmo. Eu preciso respeitar as pessoas. É aquilo que a extrema-direita sempre fala, né? Se coloca no seu lugar, você é um ser inferior, você não pode enfiar a goela abaixo das pessoas. Mas eles podem enfiar a goela abaixo a heterossexualidade compulsória deles. Eles podem enfiar numa novela duas crianças, como teve na Avenida Brasil, duas crianças dando beijinho de selinho, porque elas se casaram quando tinha 9 anos. Lembra da brincadeirinha de criança? Mas se tivesse de menino com menina, estaria enfiando goela abaixo das pessoas. Eles podem enfiar cenas de sexo, quase que explícito nas novelas. Eles podem colocar Lagoa Azul, que tem gente pelada aí transando ao meio-dia, 2 da tarde, na novela. Mas a nossa existência, a nossa sexualidade não pode ser enfiada goela abaixo de ninguém. Aí a bicha aceita isso, porque é chaveiro de hétero, porque tem fetiche em farda em escola cívico-militar, porque gosta de ser humilhado, gosta de ser rebaixado. É esse tipo de bicho aqui. Eu tenho que respeitar as pessoas mais velhas do meu canal. Negativo. Se essa pessoa mais velha não aceita a minha existência, a minha sexualidade, eu não tenho que respeitá-la, não. Que porra é essa? Ou você me respeita como eu sou, eu não vou te respeitar também. Acabou. Por que eu vou me colocar num lugar inferior à sua existência? Nós somos iguais e a lei me garante isso. O que essa bicha tá falando é que ela gosta de ser humilhada, rebaixada por hétero. É só isso. Você tem fetiche em ser subjugado e subestimado. Preciso trabalhar, estudar, eu preciso ter minha família e viver a minha vida. É isso que eu preciso não preciso movimentar nada pra eu ser aceito por ninguém, porque eu não preciso ser aceito. Precisa ser aceito, porque se você não for aceito, você vai ser morto. Quando você não é aceito, você é morto. É o que acontece com as travestis todos os dias. Elas são mortas porque seres sociais não aceita seus corpos e não as acredita como indivíduos possíveis. Por isso elas são mortas. E você é aceito porque você é passável, porque você é branco, porque você tem dinheiro, porque você dirige um carro. Porque se você fosse uma bicha preta de periferia, você tava uma hora dessa com a cara toda quebrada em qualquer situação. Preciso ser respeitado, assim eu preciso respeitar os outros. Por isso que vocês nunca vão me ver me posicionando sobre, porque eu não sou militante. Você acabou de militar. Você acabou de militar. E é aqui que a gente para, porque só tem um restinho e eu vou começar a dar minha aulinha agora. Vai ser rápido, tá? Não vai doer em ninguém. O que é o banheirão? O banheirão é uma expressão de comportamento sexual que ganha força ali no final dos anos 50 e 60 de uma maneira muito individualizada, muito secreta e se transformou em código para que homens, em especial homens que se comunicavam como héteros, que tinham famílias, esposas e queriam ter relações com homens, e também homens declaradamente gays, mas que não podiam ser declaradamente gays, terem encontros. Por quê? Porque eles não tinham espaços seguros para expressar a sua sexualidade como pessoas héteros sempre tiveram. Sempre. Historicamente, o heterossexual sempre pôde expressar sua sexualidade. Ele pode beijar na praça, andar de mão dada, faz pegação em locais públicos, mas nunca foi visto como crime. Ali pelos anos 70, se tornou uma contracultura
entre 70 e 80. Por que uma contracultura? Era uma maneira de trazer pela luz do ativismo, pela luz dos direitos, pela luz do não cerceamento dos corpos, o combate ao preconceito. Pra mim, é uma forma muito torta, porque eu já disse que eu não faço, não acho legal, não acho correto. Beleza, mas ele surge dentro desse contexto para mostrar que esses corpos existem e que ainda existe muita opressão, embora a luta e o ativismo LGBT já estivesse ganhando mais força. O banheirão virou uma contracultura porque ele começa a aparecer nos desenhos de arte, nos filmes, nas séries, ele começa a aparecer em quadrinhos, ele começa a virar contexto, história, e sim, era um local de socialização, onde muitos homens se conheciam e estabeleciam relacionamentos. O banheirão se torna um local de socialização perigoso, ao mesmo tempo um local de socialização em que as pessoas estavam subvertendo o sistema, e também um único local onde muitos homens que estão dentro da estrutura do patriarcado, do machismo e da homofobia, que eles não conseguem sair do armário para ter uma relação, porque nessa época não existia aplicativo, os motéis não aceitavam que duas pessoas entrassem, duas pessoas do mesmo sexo, era muito difícil você ter um local para transar. E aí ali no final dos anos 80 se popularizam muito as saunas e as casas de banho, que são os locais tipificados para homens gays que são seguros. Você paga para entrar e ali você tem tudo que você quiser, suba, transa, bebê, tem um bar. Então a gente começa a viver num mundo onde os locais para encontros de pessoas LGBTs, socialização e toques de seus corpos, suas existências sexuais começam a ser possíveis. As saunas, as casas de banho, as boates com dark room, antes elas eram locais proibidos. Para os anos 80 para frente, de 1980 mais para frente, são locais comerciais. E assim é até hoje. Cada vez mais nós vamos ganhando esse espaço. Muitas pessoas acreditam que esses espaços hoje, né, banheiro de rodoviária e tudo mais, são frutos do fetiche, que o ser humano tem fetiche e que ele precisa expressar. Eu discordo, porque eu acho que um determinado fetiche que ofende a permanência e presença de uma pessoa dentro de um local, ele não pode ser externalizado ali. Ele tem que ser externalizado dentro de um contexto onde todo mundo aceita. É o caso do banheirão. Eu não posso ir fazer banheirão no local público porque, além de ser tipificado como crime, muitas pessoas que estão ali não querem participar, não querem ver. E eu acho isso correto. Eu tenho amigos e pessoas aí da internet que vêm aqui dizer, mas é moralista. Por que alguém vai se incomodar porque tá vendo? Porque não quer ver você transando. É isso. Mas aí vamos para um outro ponto? Vamos lá. A bicha veio dizer para ter cuidado com as crianças. Me conta aí, onde é que as crianças são molestadas e abusadas? Vou te dizer. Primeiro lugar, dentro de casa. Quem são as pessoas que abusam dessas crianças dentro de casa? Pai, mãe, irmão mais velho, vizinho, amigo da família, padrinho e tios. Essa é a prevalência, pode pegar das estatísticas. Segundo lugar, onde elas são mais abusadas. Na escola. Quem abusa? Professor de educação física, professor da sala de aula, professora, diretor escolar. Terceiro lugar onde as crianças são mais abusadas, igreja. Quem é que abusa dessas crianças? Padre, pastor, missionário, diáconos, pessoas mais velhas que são membros da igreja. Isso é o que a estatística mostra. As crianças estão em risco dentro de casa, na escola e na igreja. O maior risco, o maior perigo que as crianças correm, eu não estou dizendo que não é para elas estarem na escola, nem na igreja, nem dentro de casa. Eu estou dizendo que, estatisticamente, crianças correm mais riscos dentro de casa, na escola e na igreja do que em banheiros públicos. Porque não há dados estatísticos sobre crianças abusadas em banheiros públicos por homens gays que estavam fazendo pegação. Se você tiver esse dado, Guilherme, você me mostra, porque eu tô realmente muito curioso. Mas você não vai ter, porque você é um mentiroso. Você é um falsólatra. Você usou a sua internet, usou a sua influência para criar um contexto falacioso de pânico moral sobre as pessoas, sobre mães, sobre pais. E tem um monte de gente te dando apoio. Tem um monte de gente que passou a pensar nisso a partir do seu vídeo, da sua voz. Tem um monte de gente que não tinha problema nenhum, agora tem um problema dentro de casa, porque o filho dele não pode mais ir no banheiro no shopping center. Você entende isso? Você compreende a merda que você trouxe pra sua vida e pra vida das pessoas que você tá levando? Você criou um pânico moral, você criou uma culpa nas pessoas, poder deixar o filho... Puta que pariu, naquele dia eu deixei meu filho entrar naquele banheiro, será que aconteceu alguma coisa? Como se homens gays fossem predadores, vampiros ou pedófilos. É isso que você tá dizendo. Você tá associando a homossexualidade à pedofilia. E se eu dissesse que não era muito legal deixar crianças perto de você quando você estiver trabalhando na casa das pessoas lá, que é um risco. E aí, o que você me diz? Você é gay. Eu acho que é arriscado. Inclusive, eu arrisco dizer que é muito pior deixar uma criança na sua presença, que vem expressar pensamentos protofascistas, que vem dar pânico moral, porque os moralistas são os principais abusadores, do que deixar entrar no banheiro
público e fazer um xixi. Eu teria medo de deixar o meu filho com você, honestamente. Porque a pessoa que defende pensamento de extrema direita tá toda enrolada, toda cagada. Pode ver todos os pais, todos os maridos. Pode pegar as notícias, eu não vou perder esse tempo. Aliás, posso fazer um vídeo só sobre isso. Só notícia de família tradicional brasileira em que o marido tava com a amante, que bateu no filho, que estuprou a mulher, que fez isso e aquilo. Todos eles, todas as notícias de abuso infantil, nunca falha, são relacionados a alguém que é seguidor do Bolsonaro, que é de direita, que é Deus, Pátria e Família. Mas eu vou mostrar pra vocês de onde vem esse trauminha não cuidado, não tratado, sobretudo não pensado, não instrumentalizado do Gui. Dá mais viado pra mim que morra pra lá. Passe longe de mim, diga nem que eu sou sua mãe mais. Hoje, Pronto, temos uma resposta, né? Uma respostinha muito boa. Sofreu homofobia da própria mãe dentro de casa. Ah, Gui. Que triste pra você. Eu fico com pena, tá? Fico muito triste. É terrível sofrer homofobia da mãe dentro de casa. Eu sofri muito. Minha mãe disse pra mim uma coisa bem parecida. Ela disse que preferia ter um filho drogado a ter um filho gay. Só que ao contrário de você, eu não deixei esse trauma, porque sim é um trauma, não permiti que essa agressão homofóbica transgredisse as minhas ideias acerca dos seres sociais. Eu estudei minimamente pra entender a minha existência e o meu direito de permanecer nesse mundo. eu vou contar pra vocês a história da minha vida. Como vocês sabem, eu fui criado pelo meu bisavô e pela minha bisavó. E a minha genitora fez suas escolhas. Ela é ex-usuária e quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente sofreu muito assim na mão dela. A gente não era só corrigido, a gente não só apanhava, a gente era espancado de fato. Meu bisavô e minha bisavó me criaram numa casa dentro das suas condições, uma casa bem humilde. E nessa casa acontecia de tudo. E eu cresci dentro de um ambiente tóxico, traumático, eu via de tudo. Brigas, drogas, álcool, muitas discussões assim. A minha genitora não morava nessa casa, mas toda vez que ela ia lá, era sempre o pior dia da minha vida. Porque eu sabia que eu ia apanhar. Eu sabia que os meus bisavós iam se meter, as minhas tias, os meus tios, e dava aquela confusão. Eu cresci não entendendo por que eu e meu irmão, a gente estava passando por isso. Mas eu não entendia. Chama homofobia. É isso que chama. Você não entendeu ainda, né? Dá pra ver que você não entendeu ainda. Porque você é muito homofóbico, então a gente percebe as suas questões. E o que é pior, a homofobia internalizada e estrutural no indivíduo que não é de direita é uma coisa que a gente luta ali, né? Luta que eu já namorei um menino que ele era extremamente homofóbico, não se aceitava. Ele, depois do sexo, ele tomava um banho, ele raspava o corpo inteiro com uma bucha. Ele tinha graves problemas. Dizia que aquilo era errado, que Deus tinha um plano pra ele. Mas ele não é de direita. Hoje, em nenhum momento ele foi. Nunca teve esse pensamento. E foi muito bom de lidar com ele, porque aos poucos eu fui dizendo pra ele que o que ele fazia não era errado, que a existência dele era válida, que Deus não se importava com isso, que ele tinha mais o que fazer, entre outras coisas. A gente foi conversando. Hoje ele mora com um cara, se aceita, enfim. No caso de pessoas que são dominadas pelo pensamento protofascista e que a extrema-direita cooptou os seus cérebros e seus corpos, a gente já desiste, tá? Já tem um vídeo que eu falei sobre a desistência dessas pessoas aqui, né? Então, entrega pra Deus. Se o papel de mamãe é proteger, amar seu filho, e eu cresci sem isso. Ela traumatizou a minha vida. Eu fui crescendo com medo dela, eu não conseguia ficar perto dela, ouvia a voz dela, e as pessoas falavam pra mim, você tem que honrar sua mãe. Mas eu tentei diversas vezes perdoá-la. E me perdoar e tirar tudo isso de ruim dentro de mim. E durante muito tempo, eu me culpei de tudo isso. Só que quando eu cresci, eu entendi que eu não era o culpado. As escolhas não foram minhas. Mas eu tive que crescer carregando esse peso. Fiz terapia, pedi muito pra Deus tirar isso de dentro de mim, me curar dessa dor. Você fez terapia e pediu pra Deus tirar isso de você, mas é que Deus odeia os gays, né, amor? Deus não quer saber de gays. Deus é contra, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E a gente entende que você deva ter pedido pra Deus fazer você hétero, mas ele fez você viado. Não curou. O meu sonho era sair daquele lugar.
E eu consegui. Antes de eu chegar onde eu cheguei hoje, eu morei com uma tia. E quando eu fui morar com essa tia, as coisas melhoraram um pouco. Foi aí que eu criei o Diários do Gui, comecei a fazer faxina, a crescer na vida, ter minha independência financeira, mudar de vida. E eu tava muito feliz com isso, que eu finalmente tinha saído daquela situação e estaria ganhando a vida. Mas com um trauma ainda. Agora vem essa parte. Eu passei por muita coisa na mão da minha genitora. Eu recebi um convite de uma emissora local de Manaus para gravar uma matéria sobre a minha história. Eu tinha acabado de viralizar na internet com o meu trabalho de faxina. Gravei a matéria foi exibida. Eu estava muito feliz nesse dia. Até que eu recebi um áudio dela. A gente já tinha perdido o contato, já não se falava. Aí eu recebi um áudio. Eu falei, nossa, agora ela finalmente vai sentir orgulho de mim, de me ver na TV, vendo quem eu tô me tornando, e vai me parabenizar. Mas não. Como eu tava sendo o assunto do momento em Manaus, chegou pra ela sobre a minha sexualidade. E ela me mandou esse áudio que vocês ouviram. Eu mandei mensagem pra falar em diário, infelizmente, porque de hoje pra frente, pra mim, dá mais viado pra mim que morra pra lá. Entendeu? E é isso. Ele vai passar o resto do vídeo buscando a aprovação dessa mãe que nunca quis ele, que é um problema que a gente sempre trata aqui. Mas é muito triste ver que uma pessoa que tem tanta influência tenha tanta desinformação. Não é só ter tanta desinformação, mas propague tanta desinformação para o mal, para transformar pessoas que têm a mesma identificação que ele em pessoas criminosas e vilãs. É muito louco isso, porque a gente sabe que essas pessoas sofrem, a gente sabe que esses caras têm problemas com a sua aceitação, com a sua sexualidade, elas se odeiam quando elas olham no espelho, elas queriam ser curadas, transformadas. São pessoas que não compreendem que nós não somos binários. O mundo não é binário, por mais que a gente queira fazê-lo assim. As pessoas têm diferentes identificações, diferentes sexualidades, diferentes acessos aos seus corpos e, obviamente, que a história vem mostrando pra gente diferentes maneiras de se manifestar. A gente tá conquistando aos poucos, né? Através da nossa luta, do nosso ativismo, os direitos à nossa existência, porque a gente não tem esse direito. Até pouco tempo a gente não conseguia nem desfrutar do plano de saúde do nosso companheiro. Então, óbvio que eu sei que esse indivíduo sofre, eu sei que ele pena, eu sei que à noite ele tem angústias no coração dele, ele não é feliz, mas a gente também não pode permitir que esse tipo de gente venha trazer desinformação, criar pânico nas pessoas por um viés totalmente político, porque ele abriu a porra da câmera dele só pra fazer um ataque a homens gays, como essas trans de direita fazem todos os dias, como esses gays com Bolsonaro fazem todos os dias, como esses LGBTs que são de partidos de direita fazem todos os dias. Eles não apenas estão negando e trabalhando contra a existência de outros corpos LGBTs, como eles estão colocando a vida deles em risco, porque esses chaveirinhos de gente de direita, chaveirinhos de PL, chaveirinho de Bolsonaro, eles são o principal alvo, eles são usados como escudo humano para ataque. Essa galera LGBT que é de direita sofre de um mal chamado falso pertencimento. Eles acham que eles estão ali seguros, eles acham que eles estão ali daquele lado pertencentes, que eles fazem parte daquilo. E eles não fazem, eles são a escória, o lixo para aquela gente. Nós somos nada mais do que lixo. No primeiro momento eles escorraçam aquela pessoa daquele círculo. O que você vê e fazer na internet, Gui, é mentira, é falácia, é uma conversa capciosa, porque você quer manipular a opinião das pessoas que te seguem e você quer galgar novos públicos, porque a gente sabe que quando você se alia à extrema-direita, é um monte de gente te seguindo. Basta você estuprar alguém, aí você vai ganhar 1 milhão de seguidores. Basta você espancar uma mulher, aí vai toda a macharada lá seguir. Tá aí o Cartoloco, a gente teve aí ao vivo, né, a menina transmitindo o número de seguidores que ele tava ganhando depois que saiu uma matéria no Fantástico porque ele espancou uma menina. Então basta você vir fazer um discurso de extrema-direita pra você ganhar mais 1 milhãozinho, pra você chegar a 15, 20, 30 milhões de seguidores e ganhar mais dinheiro. Você se aliou a essa escória. E quando você precisar de ajuda, quando você precisar que alguém segure sua mão, como no momento em que sua mãe lhe escorraçou, lhe tratou como merda, todas as pessoas LGBTs que são do ativismo, que são da militância, vão te dar a mão. Eu não tô dizendo que eu estou lá, mas sim, você sempre vai encontrar alguém que vai te dar a mão aqui. Quando você apanhar na rua, levar um socão, seu nariz aparecer escorrendo, igual a Cintia Chagas levou um monte de porrada na cara e entendeu que o feminismo foi quem a ajudou, a mesma coisa acontece aí com a galera quando sofre homofobia e vem dizer que a luta os ajudou, os militantes ativistas ajudaram. Sempre vai ter alguém pra te dar a mão. E eu espero que esse dia nunca chegue, tá? Não pense você que eu esteja desejando isso. O que eu desejo é que você mude seu pensamento tacanho, sua cabeça ultrapassada e seu pensamento malicioso acerca das pessoas que só estão tentando existir. Muito obrigado pra quem chegou até aqui e, por favor, segue o canal.
canal. Coloca seu dedo aqui debaixo tem várias maneiras legais de você nos ajudar, mas a principal delas já é seguindo o nosso segundo canal, sobretudo se tornando membro. Vou deixar o último vídeo dele aqui, que é o vídeo da confusão com a outra lá por plágio, pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau.